Existem 10 hábitos que separam quem vive numa rotina de sobrevivência de quem constrói uma vida extraordinária. Eles não exigem talento, não exigem sorte, não exigem nascer numa família rica. Exigem só uma coisa: repetição. E o mais impressionante é que a maioria das pessoas conhece pelo menos metade desses hábitos. E ainda assim não os pratica, porque parece simples demais para funcionar de verdade. As pessoas procuram fórmulas complicadas, cursos caros e estratégias mirabolantes, quando a resposta real sempre esteve em ações básicas repetidas todos os dias, sem exceção. Vamos pelos 5 primeiros. O primeiro hábito é acordar no mesmo horário todos os dias, inclusive nos fins de semana. Parece bobo, mas seu corpo funciona em ciclos, e cada vez que você quebra esse ciclo, gasta energia mental só para se recalibrar. Pessoas de alta performance não acordam cedo porque são heróicas. Elas acordam no mesmo horário porque isso elimina uma decisão diária e protege as primeiras horas do dia, que são as mais valiosas de todas, antes que o mundo comece a exigir sua atenção para tudo. Esse hábito sozinho já resolve boa parte da sensação de caos que muita gente carrega sem entender de onde vem. Quem varia o horário de acordar toda semana vive um jet lag social permanente, sem nunca entender por que se sente cansado mesmo dormindo o suficiente. O corpo precisa de previsibilidade para funcionar bem, e esse é o hábito mais simples e mais ignorado de todos, justamente porque parece básico demais para fazer diferença real. O segundo é escrever 3 coisas que você precisa fazer antes de abrir qualquer rede social. Não 20 tarefas. 3. Porque quando você define prioridade antes de ser bombardeado por notificação, mensagem e notícia, seu cérebro trabalha o dia inteiro com direção, em vez de reagir ao que aparece na tela. A maioria das pessoas começa o dia reagindo ao mundo, e só sobra atenção para as próprias prioridades no fim da tarde, quando já estão exaustas e sem energia mental para fazer o que realmente importava. O terceiro hábito é se movimentar todos os dias, nem que seja por 20 minutos. Não estamos falando de virar atleta. Estamos falando do simples ato de tirar o corpo da cadeira. Movimento regula humor, sono, ansiedade e clareza mental de um jeito que nenhuma outra ferramenta consegue replicar. E o efeito colateral mais interessante é que quem se movimenta toma decisões melhores no resto do dia, porque o corpo ativo manda sinais diferentes para o cérebro do que o corpo parado, alterando literalmente a química que define seu estado de humor. Não precisa ser academia. Pode ser caminhada, pode ser alongamento, pode ser subir escada em vez de elevador. O que importa é a consistência diária, não a intensidade do exercício. Quem espera ter disposição para começar, nunca começa, porque a disposição vem depois do movimento, não antes dele. O quarto é ler todos os dias, mesmo que sejam só 10 páginas. Isso não é sobre acumular livros terminados. É sobre manter o cérebro em contato constante com ideias novas, em vez de só consumir conteúdo passivo que não exige nada de você. 10 páginas por dia viram 36 livros por ano, o que já coloca você acima da esmagadora maioria da população adulta, que mal termina um livro inteiro em 12 meses, mesmo comprando dezenas deles com boas intenções. A leitura constante muda a forma como você pensa, como você argumenta e como você resolve problemas, porque expõe seu cérebro a raciocínios que nunca teriam surgido sozinhos, só de viver o dia a dia. É como emprestar a experiência de vida de centenas de pessoas que já passaram pelos mesmos dilemas que você vai enfrentar mais cedo ou mais tarde, sem precisar pagar o preço de aprender tudo do zero na base do erro. O quinto hábito é dormir o suficiente sem negociar isso como se fosse opcional. A cultura moderna trata sono como fraqueza, quando na verdade é a base de tudo. Memória, foco, regulação emocional, sistema imunológico, praticamente nada funciona direito quando o sono é sacrificado. Quem dorme mal por anos está pagando um preço que só aparece mais tarde, e geralmente é alto. Decisões ruins, relacionamentos desgastados, produtividade baixa disfarçada de esforço.
Dormir bem não é luxo, é manutenção básica. Nenhum dos outros 9 hábitos funciona direito num corpo que não descansa o suficiente para processar o dia anterior e se preparar para o próximo. É comum ver pessoas tentando resolver falta de foco, ansiedade e irritabilidade com técnicas complexas, quando o problema real é simplesmente noites mal dormidas se acumulando semana após semana, sem que ninguém trate isso como prioridade, empurrando o descanso para o final da lista. Esses 5 primeiros hábitos já mudam completamente a estrutura de qualquer dia comum. Mas os 5 que faltam são os que realmente separam quem se transforma de quem fica estagnado na mesma versão de si mesmo ano após ano, repetindo os mesmos erros sem nunca quebrar o ciclo. O 6º hábito é revisar o próprio dia antes de dormir. Só 5 minutos perguntando o que funcionou, o que não funcionou e o que pode melhorar amanhã. Esse pequeno hábito transforma cada dia numa fonte de aprendizado, em vez de deixar os mesmos erros se repetirem semana após semana sem ninguém perceber o padrão. Sem essa revisão, dias, meses e até anos inteiros passam de forma automática, sem gerar nenhum tipo de evolução real, só repetição disfarçada de rotina produtiva. É como dirigir um carro sem nunca olhar para o painel. Você pode até estar em movimento, mas não tem ideia se está indo na direção certa, se está gastando combustível à toa, ou se está simplesmente rodando em círculos sem sair do lugar. O 7º hábito é dizer não para coisas que não importam. A maioria das pessoas vive sobrecarregada, não porque tem muito trabalho, mas porque nunca aprendeu a recusar compromissos, convites e pedidos que não levam a lugar nenhum. Cada sim que você dá para algo irrelevante é um não automático para algo que realmente importa, mesmo que você não perceba isso na hora. Aprender a dizer não com educação, mas com firmeza, é uma das habilidades mais raras e mais valiosas que existem. Quem nunca diz, não vive administrando a agenda dos outros, e sobra pouquíssimo tempo real para construir a própria vida. Esse é um dos hábitos mais difíceis de praticar, porque envolve lidar com o desconforto de decepcionar alguém no curto prazo, em troca de não se trair no longo prazo. Com o tempo, essa habilidade fica mais fácil, e as pessoas ao redor aprendem a respeitar seus limites, exatamente porque você passa a respeitá-los primeiro. O 8º é cuidar de uma única habilidade de forma consistente, em vez de tentar aprender 10 coisas ao mesmo tempo, e não dominar nenhuma. Foco disperso cria conhecimento raso. Foco constante numa única direção, por meses ou anos, é o que separa quem se torna excelente de quem fica raso a vida inteira, pulando de interesse em interesse sem nunca ir fundo. As pessoas que você admira por dominarem alguma área não são mais talentosas que a média. Elas simplesmente escolheram uma direção e ficaram nela tempo suficiente para colher o resultado, enquanto a maioria trocava de foco antes disso acontecer, sempre em busca da próxima novidade, que promete resultado mais rápido e mais fácil. O 9º hábito é cercar-se de pessoas que puxam você para cima. Isso parece clichê, mas é biologicamente real. Seu cérebro copia padrões de comportamento de quem está ao seu redor com mais frequência. Se as pessoas mais próximas de você reclamam o tempo todo, procrastinam e desistem fácil, é extremamente difícil você seguir um caminho diferente, mesmo com força de vontade. Não se trata de abandonar quem você ama, mas de perceber quem alimenta suas metas e quem, sem querer, sabota cada tentativa sua de mudar, seja com piadinhas, seja com desânimo constante, seja simplesmente puxando você de volta para a zona de conforto sempre que você tenta sair dela. O 10º e último hábito é revisar sua própria vida periodicamente, de verdade, sem se enganar. A maioria das pessoas nunca para perguntar se está indo na direção certa. Elas só seguem o piloto automático, ano após ano, até acordar aos 40 anos, numa vida que nunca escolheram conscientemente. Apenas aceitaram por inércia. Parar de tempos em tempos, para reavaliar metas, valores e escolhas, é o que evita esse tipo de arrependimento tardio, que é um dos mais comuns e mais dolorosos que existem, porque não dá mais para voltar no tempo
e refazer as escolhas que ficaram para trás. Nenhum desses 10 hábitos, sozinho, muda sua vida da noite para o dia. Mas juntos, repetidos por meses e anos, eles compõem um efeito que a maioria das pessoas nunca vai experimentar, simplesmente porque desiste antes do resultado aparecer. É exatamente nesse ponto que a maioria abandona. No meio do caminho, quando o esforço já está sendo feito, mas o resultado ainda não apareceu de forma visível, e a tentação de voltar para o que era confortável antes fica forte demais para resistir. A diferença entre quem transforma a própria vida e quem fica estagnado quase nunca é talento, sorte ou condição financeira de berço. É consistência aplicada em coisas simples, dia após dia, sem parar, mesmo nos dias em que a vontade de desistir é maior do que a vontade de continuar. Esses 10 hábitos não são segredo, nunca foram. A diferença está exclusivamente em quem decide praticá-los de verdade, todos os dias, até que virem parte automática de quem essa pessoa é, e não mais um esforço consciente que precisa de força de vontade para acontecer. Se você chegou até aqui, comenta qual desses 10 hábitos você mais precisa começar hoje. E esse foi o vídeo. Se gostou, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber os próximos conteúdos. Até a próxima!